Pronto. Bem, iniciando então, para fazer o cadastro do cargo, primeiro vai ser necessário cadastrar o nível, né, que é o cargo nível. Então, o cargo nível você vai cadastrar em folha de pagamento, auxiliares, cargos níveis. Dentro de cargos níveis, o sistema já vai direcionar para a tela de novo ou consulta. Então, você pode fazer uma consulta clicando na opção consultar. Essa consulta ela pode ser filtrada pelo código do cargo, pelo nome do cargo ou pelo código do nível, tá? E aqui você pode fazer a ordenação de como você quer que seja exibida essa lista dos cargos para você. Você pode ordenar pela ordem do código ou pela ordem de nome, ok? Ah, tá. Cargo de níveis. Pessoal, cuidado aí para não abrir o microfone sem querer, tá? Eu fechei aqui de novo. Bom, para a gente fazer a consulta, você pode consultar informando um desses códigos aqui, ou você pode fazer o cadastro clicando em novo. Então, a gente vai fazer um cadastro novo aqui. Só um instante, por favor, pessoal. Bom, então clicando na opção novo, nós vamos fazer um cadastro do cargo. E aqui a gente tem que preencher todos esses campos aqui, ó. Todos esses campos, ele tem algumas informações específicas para algum órgão específico. Nesse caso do cargo, vai ser informação para o COLAR, então o TCM. Então, todos esses campos aqui são de preenchimento obrigatório e é interessante que as informações estejam coerentes, né, esteja correta, porque essas informações é a que vai ser enviada para o Tribunal de Contas, é o órgão fiscalizador dos municípios. Então, nós vamos informar o nome do cargo, vamos informar aqui professor de teste. Nós vamos informar qual é o tipo do cargo desse professor, se esse professor é um cargo efetivo, se é um cargo comissionado, se é um cargo processo seletivo, tá? Um desses tipos aqui, ó. Lembrando que comissionados são os funcionários nomeados, né? Efetivos são os concursados, agentes políticos são os detentores de cargos eletivos, seletista é para esse cargo que, na verdade, hoje eu acho que pouquíssima gente no município deve usar para carteira assinada, acho que sim, provavelmente ninguém de vocês aí deve usar esse tipo de cargo aqui, né? Aí vem o cargo temporário, é aquele cargo temporário para admissão processo seletivo simplificado, né? Tem que ser previsto em lei. E tem os agente honorífico. E aí o que muda aqui desses cargos desse ano para o ano passado é justamente o cargo de agente honorífico. Por quê? Até dezembro de 2019, não existia esse tipo de cargo. E aí, para o COLAR, o TCM incluiu essa nova codificação do tipo de cargo, que é agente honorífico, e ele é específico para os conselheiros tutelar, tá? Então, para você que está chegando no RH agora, informação nova. Agente de cargo honorífico é específico para conselheiros tutelar, somente para conselheiro tutelar, ok? Aí vem o cargo de outro ente. O cargo de outro ente você vai usar na situação quando vocês têm um funcionário que está à disposição do seu município, mas ele vem no cargo do município de origem. Então, se você tem um funcionário que veio de outro município e ele está à disposição do seu município, no cargo de professor teste, você precisa cadastrar o cargo e informar que esse cargo é de um outro ente. E aí aqui embaixo tem outros campos a gente ser preenchido, informando qual é esse outro município, ok? O cargo de pensionista, outro tipo, codificação de cargo que é exclusiva do COLAR, que foi incluída esse ano, em 2020, que é o tipo de cargo pensionista. Então, o cargo pensionista vai ser usado somente o tipo pensionista. E detalhe,
O cargo pensionista, se tiver alguém de previdência própria aí, já fique atento. O cargo de pensionista só pode existir um único cargo, tá bom? Na sua previdência, no seu município, só pode existir um único cargo pensionista. E todos os pensionistas têm que ser colocados nesse único cargo. Não me cadastre lá 2, 3, 10 cargos pensionistas, porque não vai passar no tribunal. O tribunal valida o nome e só passa um cargo, ok? E aí tem esse tipo, outros aqui, mas para o TCM do Goiás, isso aqui não é utilizado, tá bom? Então, quem colocar cargo ou outros aí, quando for enviar o Colare, for enviar o TCM, vai dar erro, não vai passar. Então, vocês não usam essa opção outros, exceto se for para algum cargo se vocês usarem para cadastrar cargos de prestador de serviço, que não está na sua folha de pagamento. Então, nós vamos colocar aqui que esse funcionário é um cargo efetivo. E aqui a gente tem que colocar a jornada de trabalho, ou seja, a carga horária do cargo semanal. Essa carga horária aqui, pessoal, é semanal, tá bom? Não é mensal. Então, você vai informar a carga horária semanal. Vamos colocar aqui que é 40 horas, né? Mas pode ser 20, 30, 40 horas, de acordo com a sua jornada de trabalho. Lembrando que essa carga horária ela tem que estar definida na sua legislação, tá bom? É interessante que esteja definido na sua legislação. E aí você vai informar ainda o grau de instrução desse funcionário, mínimo exigido. Qual é a escolaridade mínima exigida para ocupar esse cargo? Então vamos lá. Professor, qual é a escolaridade mínima para ocupar o cargo de professor definido na sua legislação? Então, você vai informar o cargo, a escolaridade mínima que está definido na sua lei. Agora, veja bem, se a sua lei não tem especificação da escolaridade mínima, eu oriento aos senhores, né, que solicite uma adequação dessa lei. Né? Agora, com o Colare, muitos municípios tiveram que se adequar à legislação, criando a atribuição do cargo, os pré-requisitos, escolaridade mínima, jornada de trabalho. Tudo isso tem que estar previsto em lei, pessoal. O município é um órgão público, ele está regido pelo legislativo, tem que estar previsto em lei. Tá? E aí, um outro detalhe muito importante. Se você escolheu, se o seu cargo exige uma escolaridade nível superior, vamos colocar aqui, ó, educação superior completo, você não admite um funcionário que não tem nível superior para aquele cargo. Por quê? Se a lei está falando, olha, para ocupar o cargo de professor tem que ter ensino superior completo, então você não pode admitir um funcionário que tem ensino básico completo, tá? Ou que tem ensino médio, ele tem que ter ensino superior. Porque na hora que você for enviar a admissão do funcionário para o colégio de pessoal, ou seja, para o TCM vai exigir que você anexe no cadastro desse funcionário o comprovante de escolaridade, ou certificado de escolaridade, ou seja, o diploma do funcionário. Então, se o cargo dele é ensino superior e você anexa lá um diploma de ensino médio, você vai ter problema para frente nesse cargo. Vai impedir o envio no momento? Não vai impedir, porque na hora que faz o envio, o TCM não faz uma comparação, ele não consegue identificar que aquele certificado é de ensino fundamental ou de ensino médio, tá bom? Mas, posteriormente, com a análise pessoal do Tribunal de Contas, vocês podem vir a ter problema com esse funcionário. E aí, quando eu falo de problemas, o tribunal ele tem feito a fiscalização e com as punição muito severa. Veja bem, eu já vi situação em que, se você admite um funcionário e um cargo incompatível com o exigido pelo cargo, o tribunal exige que esse funcionário seja exonerado e exige que todos os recursos pagos para esse funcionário sejam devolvidos para os cofres públicos. Quem é que vai devolver esse recurso? É o gestor, tá bom? E aí, hoje, com o Colalho, o diretor do departamento passou a ser um gestor, ele passou a ser considerado um gestor. Então, quem está informando para o Colare essas informações é o diretor do RH. E ele está informando com o seu certificado que está feito no seu CPF. Então, o gestor do RH ele passa a ter uma culpa compartilhada com o gestor do município. Não pense que vai ficar só na responsabilidade do prefeito, não. Tá bom? Então, muito cuidado na hora que for admitir um funcionário, se ele não tiver compatibilidade com o cargo. Então, nos últimos dias, agora, a gente tem pegado alguns problemas. O seguinte: mas o meu agora em janeiro está tendo muita admissão, né? E aí o pessoal que está sendo admitido não tem o comprovante de escolaridade.
E aí o pessoal liga aqui na Megasoft, como é que eu vou fazer se o funcionário não tem comprovante de escolaridade? Olha, quem é o fiscalizador do município é o tribunal. Quem exige essas regras é o tribunal. O sistema, ele só se adequa, ele cria o campo para você informar. Olha, ele criou o campo aqui para você informar qual é a escolaridade mínima do cargo. Lá no funcionário, ele criou o campo para você anexar o diploma desse funcionário. O sistema só criou meios para você trabalhar, o sistema não fiscaliza. Então, você ligar na Megasoft não vai te resolver. Por quê? O que nós vamos te orientar? Fala, olha, o TCM existe, tem que ter o comprovante de escolaridade. Aí o pessoal fala, não, mas é que o funcionário não tem. Se o funcionário não tem o comprovante de escolaridade, ele não está apto a ser admitido, tá? O que a gente precisa mudar na cultura do departamento pessoal dos órgãos públicos? Olha, você aí, gestor de departamento pessoal, precisa seguir uma regra agora, ter mais critério nas suas admissões. Órgão público é uma empresa pública. Ele não é uma empresa de qualquer um, não é uma empresa que você pode fazer qualquer coisa, ou que o gestor pode ir lá e fazer qualquer coisa. É uma empresa pública. E essa empresa pública, ela é fiscalizada pela população, logicamente, pelo legislativo, e pelos órgãos fiscalizadores, que é o Tribunal de Contas. Então, existem umas regras que vocês têm que seguirem. Então, o que o pessoal fazia? Ah, não tem comprovante de escolaridade? Não tem problema, coloca. Isso até 2019 dava certo. A partir de 2020, com o Colari, quem estiver fazendo esse procedimento vão começar a ter problemas. Imagine você, todo mundo aqui, eu acredito que já tenha passado por uma empresa privada. Quando a empresa privada vai fazer uma seleção lá no RH, a primeira coisa que ela entrega para o candidato, uma lista da documentação para ele entregar na empresa. Se o empregado ou o candidato à vaga não entregar toda aquela lista, esse camarada não vai estar apto para assumir aquele cargo, ele não vai ser contratado. Então, na empresa privada, quando você vai contratar algum funcionário, você exige os documentos pessoais, né, o comprovante de escolaridade, a avaliação da junta, a avaliação, o atestado médico, né, o atestado admissional. Tudo isso é exigido na empresa privada e tem que ser seguido. Se o funcionário, se o candidato não se enquadrar em uma dessas regras, ele não vai ser admitido naquela empresa. A mesma cultura a gente tem que empregar agora nos órgãos públicos. Então, você, gestor de RH, vocês têm que bloquear, barrar essas admissões que estão inadequadas. Agora, eu sei que não é um processo simples, porque vocês têm aí os gestores superiores, que são pessoas que acham que não, aqui pode fazer qualquer coisa. Então, assim, a gente tem que conversar e se adequar para fazer o procedimento correto, ok? Se o funcionário não tem o comprovante de escolaridade, não admite ele, porque você não vai conseguir enviar ele para o Colari. E aí não vai adiantar entrar em contato com a Megasoft para a gente dar uma solução, porque a gente não tem a solução para isso. Tá bom? Vamos verificar aqui o chat. Funcionários comissionados que vai contratar tem que trazer o comprovante de escolaridade? Sim, tem que ter o comprovante de escolaridade, tá? Se eu não me engano, acho que quem não precisa do comprovante de escolaridade é só os agentes políticos. Eu acho que precisaria também, tá? Porque, assim, na verdade, não para admitir, mas só para ser candidato já tinha que ter o comprovante de escolaridade. Mas, enfim, né? A lei não prevê essa situação, então, se o camarada se candidatou e ele foi eleito, ele pode ser admitido. Agora, os comissionados, os efetivos, temporários, todos têm que ter o comprovante de escolaridade, ok? Então, você vai informar aqui, ó, se o cargo é de dedicação exclusiva ou não, né? O regime de previdência, estatutário, aliás, o regime jurídico e o regime de previdência estatutário. O regime de previdência vai ser RPPS se for regime de previdência própria, ou RGPS se for regime de previdência geral, ou isento se for um funcionário que é isento. Esse cargo aqui em isento, eu acredito que isso aqui deve ter sido uma solicitação de alguém para o tribunal incluiu isso aqui esse ano passado, mas é estranho você ver um cargo que é isento de contribuição, né? Então, eu particularmente nunca vi essa situação. Mas, enfim, se o município seu aí tiver, ok? Eu estava pedindo para o agente político, mas deixei de pedir depois que vi os requisitos do TCM. É isso mesmo, Ronan. Nos agentes políticos não é necessário o comprovante de escolaridade, tá?
Então, a gente vai fazer um escalonamento aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro escalão. Você vai informar se é um profissional do magistério ou se é um profissional da saúde, no caso aqui um professor, né? Profissional do magistério, sim. Profissional da saúde, não. Se ele é um técnico científico, não. Se ele tem aposentadoria especial, no caso de professor, ele tem uma aposentadoria especial, né? Que ele aposenta com 25 anos de contribuição. Se ele tem estrutura da carreira, ou seja, se ele tem um plano de carreira no município, então isso aí vai variar de município para município. A grande maioria dos municípios tem esse plano de carreira. E o plano de carreira é o que a gente vai falar mais adiante lá no cadastro do quadro salarial. Informar se esse cargo pode ser acumulado, né? No caso de professor, ele pode ser acumulado. Cargo público só pode ser acumulado se for um técnico científico, tá? Então, se você tem aí o cargo diretor do departamento, nesse cara não pode acumular o do cargo. Ele pode responder interinamente por outro cargo, mas acumular não, ok? No caso de professor, ele pode ser professor e ele pode ser médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, ou pode ser outro cargo de professor. E ele vai receber pelos dois cargos, ele vai ter dois cadastros e os dois cargos. No caso, diretor do departamento, auxiliar administrativo, os agentes administrativos, que é efetivo, os diretores do departamento, secretariado, cargo de chefia, que são comissionados, eles não podem acumular outro cargo. Agora, eles podem responder interinamente por outro cargo, tá bom? Quando o funcionário está respondendo interinamente por outro cargo, ele não recebe o salário daquele cargo, ele só vai assinar por ele, vai responder por aquele cargo, mas ele não recebe o salário daquele cargo, ele não vai receber o salário dos dois. Ele tem que optar por qual salário ele vai receber, ok? Então, aqui no caso de professor, ele vai poder acumular o cargo com outro cargo de professor, e ele tem a aposentadoria especial, que é, no caso, a aposentadoria para professor. Advogado e contador pode ser considerado técnico científico? Eu acho que são dois cargos técnicos, né? Dois cargos técnicos. Ele pode acumular com outro cargo técnico, né? Acho que não tem problema, não. Aqui você vai informar o nome do cargo para o colar, e você pode repetir esse mesmo nome aqui. E por que tem dois campos para o cargo do colar, para o nome do cargo? Porque o TCM agora, com o colar, ele exige que o nome do cargo seja igual e idêntico ao que está na legislação. E lá na legislação, às vezes, o pessoal criou um cargo com um nome gigante, um nome muito grande, que não cabia nesse campo aqui, ó, nome do cargo. E aí, como não tava, o pessoal não conseguia enviar se o nome não tivesse igual, tá na lei, a gente criou esse campo aqui para vocês informarem o nome do cargo igual tá na legislação. Porque aqui no cadastro funcionário, às vezes vocês abreviam o nome do cargo, né? Só que lá para o TCM vocês não podem abreviar, tem que ser o nome igual está na lei, ok? Aqui você vai informar o nível, os níveis que esse funcionário tem. E aí aqui agora tem uma informação muito importante. Aqui nós estamos cadastrando o cargo, e o cargo ele pode ter vários níveis. Então, os níveis é cadastrado aqui, ó. Então, você pode colocar aqui, ó, professor, vamos colocar aqui P1, é o primeiro nível, né? Depois você pode colocar aqui, ó, professor P2, e pode colocar professor P3. Mas você também pode cadastrar um cargo nível para cada um desses P aqui, tá? Não tem problema, não. Se na sua legislação estiver falando que a escolaridade ela é por... Desculpa, a escolaridade não, que o quantitativo é por nível, aí é interessante você cadastrar um cargo para cada nível, tá? Por exemplo, olha, na legislação sua fala que o P1 é 30 vagas, que o P2 é 40 vagas e que o P3 é 50 vagas. Então você vai cadastrar um cargo e um nível, um cargo e um nível. Agora, se na sua lei só fala assim, olha, para o cargo de professor teste, são 50 vagas, ele não discrimina quantas vagas é por nível. Aí você pode cadastrar um cargo e os níveis dessa forma aqui, ok? E aqui agora a gente tem uma informação que é o cargo de outro ente. Vocês lembram quando eu falei aqui em cima, quando você vai informar aqui, ó, tipo do cargo, cargo de outro ente? Se o cargo for de outro ente, você precisa informar qual é esse ente. Se ele é um município, um outro município, né, que não seja o seu, se ele é um cargo do Estado, se ele é um cargo federal ou um cargo da União. E aí, quando você informa que é um cargo
Quando você informa que é um cargo de outro município, você vai precisar informar qual é esse outro município, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Se eu coloco não, então ele desabilita esses campos aqui para edição. Se eu coloco que é um cargo de outro município, ele vai me pedir qual é a unidade gestora desse outro município. Então, você vai informar aqui a unidade gestora do outro município e qual é esse outro município. Então, você coloca aqui o nome do outro município, por exemplo. Vamos colocar isso aqui. Ok? E informa a descrição desse outro cargo. Você pode falar o cargo do município de Vianópolis. Beleza. E manda salvar. Nesse momento aqui, nós estamos salvando o cadastro do cargo, ok? Mas vamos voltar aqui, vamos colocar que o cargo é efetivo e que ele não é de outro município, ele é do meu município. Mas você pode colocar aqui, ó, o estado. Então, você vai colocar o código do estado. E aqui, esse código do estado, você tem que consultar lá no IBGE, tá bom? Se eu não me engano, acho que o estado do Goiás é 56 e assim por diante. E você pode colocar também o código do Distrito Federal, que também tem uma codificação, é preciso informar com essa codificação, e a União também tem uma codificação e tem que consultar o IBGE, ok? Vamos colocar aqui que é não, vamos salvar. Aqui eu estou salvando o cadastro do cargo e os níveis desse cargo. Ó, esse cargo tem 1 nível, 2 níveis, 3 níveis. O código gera automático? Não, é o que eu estou falando. O código você tem que consultar lá na tabela do IBGE. Você vai entrar no site do IBGE e consultar qual é o código do IBGE do estado de Goiás. E aí você vai pegar esse código lá no site do IBGE. Não gera automático pelo sistema. Agora, no caso dos municípios, a gente tem a codificação aqui no sistema já. Ok? Beleza, eu realizei o cadastro do cargo, agora eu preciso cadastrar o movimento de salário. O que é o movimento de salário? É lá onde você vai informar quais são os salários para esse cargo. Esse movimento de salário, ele é feito lá em folha de pagamento, auxiliares, cargos / salários. É nessa tela aqui que você vai cadastrar o cadastro do movimento de salário. Então, você vai clicar em novo. E aqui você vai precisar informar qual é o código do cargo que você acabou de cadastrar. Então, qual é o código desse cargo aqui? Agora, tem que tomar cuidado que o sistema ele pede o código do nível, porque a gente vai informar um salário para cada nível desse aqui, ó. Então, eu vou informar um salário para o nível P3, outro para o P2 e outro para o P1. Então, eu tenho que saber qual é o código desses níveis aqui, não o código do cargo, ok? Então, você vai acessar. Você vai fazer uma consulta, pode consultar pelo nome mesmo. Você clica aqui na lupinha, ó, onde informa o cargo nível, o cargo classe, né? Você vai clicar na lupinha de consulta, vai no campo código, nome do cargo, vai digitar o nome e vai consultar. E aqui o sistema me deu os 3 códigos para esse cargo. Olha, para o P1 é o 1826, o P2 1827 e o P3 1828. Então você vai informar lá no cadastro do movimento de salário o código do nível que você quer informar o salário. Então, nós vamos informar o salário aqui para o P1. Então, vai ser o 1826. Então, ele já pegou aqui ó, o nome do cargo, a classe desse cargo, que é o P1, e aí a gente vai cadastrar o cargo. Só que antes de cadastrar o cargo, a gente precisa cadastrar aqui o quadro salarial. Isso aqui só é utilizado para municípios que têm aquele plano de carreira, que é aquela tabela progressiva de salários. Repete, por favor, o que, Tainá? Thaisa? O que você precisa que repete aí? Ok. Então, para aqueles municípios que tem aquela tabelinha do plano de carreira que vocês têm lá na legislação, falando, olha, a cada 2 anos o funcionário tem um reajuste de 2% progressivamente na horizontal, e essa progressão ele vai depender de uma avaliação. Então, vocês têm uma tabelinha aí no seu plano de carreira dos municípios. Tá? Eu acredito que todo mundo tem esse plano de carreira. Então, o que vocês vão fazer? Vamos precisar cadastrar o quadro salarial. Aonde que eu cadastro o quadro salarial? O quadro salarial, ele é cadastrado em folha de pagamento, auxiliares,
quadro salarial. A gente pode cadastrar por aqui, ou você pode entrar direto aqui no cadastro do movimento de salário, e clicar em cima do nome quadro salarial. Todo nome que tiver um tracinho embaixo, que a gente chama do hiperlink, se você clicar, ele vai abrir o cadastro daquela tabela, ok? Então, se a gente clicar aqui, ó, ele já abre o cadastro do quadro salarial, ok? Mas a gente vai fazer separado, vamos fazer aqui uma outra tela. Então, vamos aqui, ó, quadro salarial, eu vou clicar em novo, e aqui eu vou criar um plano de carreira, ou seja, eu vou criar o quadro salarial para os funcionários, aquele quadro, aquela progressão que vocês têm, aquela tabelinha aí. Então, eu vou dar um nome para isso aqui, eu posso colocar aqui que é o quadro... quadro do P1, né? Então, esse nome aqui vocês vai dar de acordo com tá na sua tabela lá. Tem tabela que está assim, anexo 1, anexo 2, você pode colocar dessa forma também. Esse nome aqui não vai te influenciar em nada. Isso aqui é só para você ficar mais fácil de localizar. Então, é interessante que o nome esteja igual a está na tabela. Se na sua tabela estiver lá assim, tabela 1, pode informar dessa forma. Ou tabela I, assim, né? Pode informar dessa forma, não tem problema. É até interessante que seja feito assim para ficar mais fácil de vocês identificarem. E aí, para gerarem os valores da tabela, para quem conhece a tabela do plano de carreira, ela é uma tabela que ela tem vários valores, né? Então, ela tem uma progressão na horizontal, que ela é uma progressão em percentual. A cada ano, o funcionário tem um reajuste salarial, um percentual a mais. Então, para gerar esses itens, você vai clicar nessa opção aqui, ó, gerar itens do quadro. E aí, aqui na opção gerar itens do quadro, você tem a opção de informar qual é o valor do salário base, qual é o valor do salário de 30 horas e qual é o valor do salário de 40 horas. Isso aqui só se for o seu caso. Se você só tem aí o salário de 30 dias, que é o salário no caso da maioria dos funcionários, você vai informar só o valor base. Agora, para aqueles funcionários que trabalham com jornada de 20, 30 e 40, que na maioria das vezes é professores ou profissional da saúde, aí você precisa informar o salário base, o salário de 30 horas e o salário de 40 horas, ok? Então vamos lá. Nós vamos informar aqui o salário dos 3 horários, das 3 jornadas, de 20, 30 e 40 horas. Então nós vamos colocar aqui que o salário base é R$1.000 para 20 horas, para 30 horas é 2.000 e para 40 horas é 3.000. Eu estou informando o salário base, tá? O sistema que vai fazer aquele cálculo da tabela. E aí você vai informar qual é o percentual de reajuste de uma letra para outra. Então, nós vamos colocar aqui que é 2%, ou seja, a cada ano, a cada progressão, o servidor vai ganhar um reajuste de 2% no seu salário. Então, ele vai mudar de letra, né? Vai mudar de nível. E aqui a gente vai colocar qual é o período da progressão. Alguns municípios, eles progridem de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos ou de 5 em 5 anos. Isso é o que eu tenho visto na grande maioria. Eu não lembro de ter visto progressões diferentes disso aí. A grande maioria são de 3 em 3 anos, ou de 2 em 2 anos, ou até de 5 em 5 anos. Então, a gente vai colocar aqui que a nossa progressão ela é de 2 em 2 anos. Então, de 24 meses, ok? E aqui tem algumas opções que é para informar, mas isso aqui eu posso falar depois. Vamos gerar. Então, você clica aqui em gerar um movimento do quadro. Quando você clica em gerar o movimento do quadro, o que o sistema traz? Olha, ele traz aqui os valores já com reajuste. Entendeu? Então, você tem aqui, ó, o salário base vai ser 1.000. Então, quando o funcionário passar para a letra A, ele vai ter um salário de 1.020. Depois de 4 anos, ele vai passar para a letra B e ele vai ter um reajuste mais 2%, então vai para 1.040. E assim sucessivamente até os 35 anos, que é quando ele já está aposentando. Ele vai estar recebendo um salário de 1.400. Isso no caso de 20 horas, tá? 30 horas, ele vai ter um reajuste de 2% do mesmo jeito, 2.040, 2.080, 2.122 e assim por diante, igualmente o salário de 40 horas. Observe que a progressão aqui, ela é uma progressão contínua 2% em cima da letra anterior. Ou seja, R$1.000 mais 2% vai dar 1.020. 1.020 mais 2% vai dar 1.040. 1.040 mais 2% vai dar 1.061. E assim por diante. Agora, tem algumas leis que falam que a progressão
é um percentual sempre progressivo, sempre em cima do base. Então, por exemplo, tem algumas progressão que é assim, ó, é 2% em cima do base, aí da letra A para a letra B é 4% em cima do base, da letra B para a letra C é 6% em cima do base. Quando for nesse caso do índice ser progressivo, então o cálculo tem que marcar essa opção aqui, ó. Vou colocar aqui novamente. E por enquanto eu não salvei o quadro, então ele não fica salvo, tá? Vamos colocar aqui, ó, 2%, 24%. E aqui eu vou falar, ó, que é acumulativo, ou seja, vai ser 2, 4, 6, 8, 10, progressivamente o percentual. Então os valores já vai ser gerado diferente. Olha, eu já tenho aqui agora 1020, 1040, 1060, porque está sempre sendo 2% em cima do base. Então é 2% de 1000, 4% de 1000, 6% de 1000, 8% de 1000 e assim por diante. Não, olha, se o funcionário é efetivo, mas não tem esse plano de carreira, não tem esse quadro. Aí é só lá no cadastro do movimento de salário. Então, nesse caso, quando não tem o quadro salarial, só tem um salário fixo, aí é formado só aqui o salário, ó, R$ 1.000 e pronto. Ok? Só esse salário aqui. Aí o quadro pode deixar vazio. O quadro é só para quem tem plano de carreira, tabela, progressão salarial, tá? E isso realmente nem todos os municípios têm, ou às vezes os municípios têm, mas nem todos os funcionários têm o plano de carreira. Na maioria das vezes, quem tem plano de carreira são os professores, ok? E detalhe, o comissionado não tem plano de carreira, tá? Não tem essa progressão salarial. Então, nós vamos salvar esse quadro aqui, ó. Tabela 1, tá? Vamos colocar aqui que é ativo, eu vou clicar em salvar. Pronto, agora eu salvei o meu cadastro do quadro salarial. O que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui no meu cargo que eu estou criando, ó, professor teste, e informar qual é a tabela de plano de carreira dele. Se eu não souber o código, eu clico na lupinha aqui, eu mando consultar, o meu nome da tabela lá é tabela 1. E o bom é que ele tem várias tabela 1 aqui, né? Então vamos lá, vai ser a última aqui, a última que nós criamos. Tabela 1 está aqui. Aqui nós vamos informar o CBO, né? E aqui vamos informar, sempre que houver essa tabela, vocês têm que informar essa opção aqui, ó, Q de quadro, tá? Para calcular pelo quadro salarial. Aqui vai ser a quantidade de vagas, vamos colocar que é 50. O salário base, R$ 1.000. O piso salarial só vai informar se tiver um piso salarial. Esse piso salarial normalmente é para professores ou para profissional da saúde, né? Tem alguns funcionários que têm piso salarial, somente os agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias, eles têm um piso salarial. Aqui você vai informar qual é a legislação que criou esse cargo. Então, você vai clicar na lupinha e vai lá para o cadastro de publicação de documentos, ou ato de pessoal, né? Vai consultar e aí você vai informar o código da lei que criou o cargo. Então, você informa a lei e aqui você informa o artigo da lei que criou o cargo. O artigo 1º da lei está criando o cargo de professor. E aqui você vai informar quais são as atribuições desse cargo, qual é a atribuição do cargo de professor. Né? Então, as atribuições têm que ser igual está na sua legislação. E detalhe, a legislação tem que ter atribuição, pessoal. Se a sua legislação não tiver atribuição, sugiro aos senhores que procure o seu jurídico para informar as atribuições na lei. Tá? O TCM flexibilizou o envio do cargo sem as atribuições iguais na lei, porque a grande maioria dos municípios não tinha essas atribuições. Mas provavelmente o TCM já vai estar travando isso lá no colar e não vai passar sem as atribuições iguais está na legislação, tá? Então vamos colocar aqui, ó, ministrar aulas. Beleza, aqui está as nossas atribuições. Aí isso aqui você pode marcar nenhum. E aqui você vai marcar a extinção do cargo. Quando o cargo foi extinto, você informa a lei da extinção, né, a data, e a descrição. E o campo jornada de trabalho, isso aqui é específico para esse quadro salarial aqui que nós colocamos, que é 20, 30 e 40. Então, como tem jornada de trabalho, a gente tem que informar qual é o salário de 30 horas e qual é o salário de 40 horas. Tá? Então, o salário de 20 horas que nós colocamos foi de 2.000, né? E o de 40, 3.000. Ok? E marca essa opçãozinha aqui, ó.
Isso aqui só para quem tem jornada. Se você não tiver jornada, não precisa informar esses valores aqui, tá? Clica e manda salvar. Ok, aqui agora eu já criei o meu cargo. Eu criei, olha só, eu criei o cadastro do cargo, eu criei o cadastro do quadro salarial e eu criei o movimento de salário. O meu cargo nível está criado com sucesso. Agora eu só preciso informar esse cargo lá no funcionário. Esse item aqui, Renata, lançamento TCM, isso aqui era usado lá no SICOM, que era uma antiga remessa do TCM. A gente tinha essa opção aqui, ó, de fazer lançamento para o TCM. Então você colocava se era para lançar, não, né? Colocava lançar como um cadastro novo. Então sempre que você estava cadastrando um cargo, você tinha que colocar que era cadastro novo. Quando você queria reenviar esse cargo, você informava que era uma alteração. Agora com o Colari, essa função aqui não tem mais funcionalidade. Isso aqui eu vou até tirar esse campo aqui do sistema, porque isso com o Colari, quando você cadastra o cargo, o próprio sistema já coloca lá que é cadastro novo. Tá? Quando você altera, o próprio sistema já vai colocar que está alterando. Então, esse campo aqui, ele não tem mais utilidade, porque agora o que vai mandar é isso aqui, ó. É isso aqui, ó, é a aba Colari. Aqui no Colari que você vai falar, deixa eu colocar aqui o número, aqui que você vai falar se você está pronto para enviar, ou seja, o cargo não foi enviado, é um cadastro novo, se ele já está enviado, ou se você quer atualizar o cargo, tá? Ou se ele vai estar homologado. Bruna, a quantidade de vagas é a quantidade de vagas do seu cargo, né? Dentro do município, todos os cargos têm que ter uma quantidade de vagas. Quantos cargos você tem para prefeito no município? Só um. Quantos cargos você tem para vice-prefeito? Um. Agora, quantos cargos você tem para professor? Aí vai ser o que está na lei. Tem municípios que tem 20, 30, 40 vagas, vai depender da sua legislação aí, tá? É a quantidade de pessoas que podem ser admitidas nesse cargo. Vamos lá. Então, nós salvamos o nosso cargo com a progressão salarial. Veja bem que essa parte aqui ela é muito importante vocês terem o domínio quando se fala da progressão salarial. Por quê? Porque agora o funcionário ele vai andar dentro dessas tabelas aqui, ó. O valor do salário dele vai ser correspondente a esses valores aqui, de acordo com o seu período de admissão. Quando o funcionário tiver 2 anos de trabalho, ele vai passar a receber esse valor aqui. Quando ele tiver 4 anos, ele vai passar a receber esse valor e assim por diante. Então, isso aqui é muito interessante, muito importante todo mundo ter o domínio, tá? Agora, nós vamos lá no cadastro do funcionário e vamos colocar o funcionário nesse cargo e tentar colocar ele para andar dentro dessas tabelas. E aí aqui requer algumas configurações, tá? Bom, primeira coisa, vamos abrir aqui o cadastro do funcionário, lá em folha de pagamento, auxiliares, funcionários. Vamos informar aqui o nosso funcionário. E eu vou trocar o cargo do funcionário. Eu vou colocar esse cargo que nós criamos aqui, ó. É o cargo professor teste, né? Então, eu vou lá no cadastro do funcionário, eu venho aqui na aba dados da função. Para quem não viu o treinamento do cadastro funcionário, a gente pode repetir esse treinamento depois, tá? Então, vamos aqui ó, na opção cargos níveis, vamos clicar na lupinha e vamos informar o nome do cargo. E eu quero pegar o cargo professor teste P1, com salário de R$1.000. Ok, informei o salário aqui, aí ele já informa aqui e no cargo de recebimento, né? Observe que agora a classe, ele pegou a classe lá do nível. Olha, eu falei que é P1. Então aqui no funcionário está a classe P1. O nível vai ser aquela letra lá do cargo, lá do quadro. O nível vai ser essa letra aqui, ó, letra A, letra B, letra C, ok? Vai depender de qual letra que ele vai se enquadrar. Beleza, eu vou salvar esse cadastro aqui, e aí a gente precisa mostrar uma configuração para vocês.
Lá no painel de controle, configurações, configurações gerais, configurações da folha, a gente tem uma configuração aqui para essa progressão. E essa configuração aqui, ó. Exige avaliação positiva para promoção. Quando essa opção aqui estiver marcada, o funcionário só vai progredir, ou seja, ele só vai mudar de uma letra para outra letra se existir uma avaliação positiva. Quando diz positiva, que ele significa que ele foi aprovado na avaliação. Até 2019, alguns municípios progrediam aí automaticamente. O funcionário completou 2 anos, ia lá e progredia. Completou 4, ia lá e progredia. Hoje, com o colário de pessoal, isso não pode mais acontecer. Tem que exigir uma avaliação. Então, se no seu município existe o plano de carreira e na sua lei não está falando que esse plano de carreira tem que ter uma avaliação, verifique se esse campo aqui está marcado. Ele deve estar marcado para o seu funcionário não progredir. Vocês não podem progredir o funcionário sem uma avaliação desse funcionário, para verificar se ele está apto a ir para a letra B ou para a letra C. Em alguns municípios, isso já vem tratado na própria legislação. A própria lei já vem falando, olha, para o funcionário progredir, ele vai ter que ter uma avaliação, ele vai ter que ter comprovar o diploma de curso de aperfeiçoamento, ele vai ter que passar por uma prova e assim por diante. Em alguns municípios, isso já é feito perfeitamente. Agora, tem outros municípios que essa progressão é automática, e esse automático vai gerar um problema para você, porque hoje o Colar não permite mais essa progressão automática, ok? Então, nós vamos deixar ele automático aqui só para vocês visualizarem por enquanto. Vamos salvar. E aí, nós vamos voltar lá no nosso funcionário, e esse funcionário, ele só vai passar da letra A, ele só vai pular para passar de letra quando é feito o cálculo do financeiro. É no momento do cálculo que o sistema vai verificar quantos anos esse funcionário tem, tá? Professor, eu sou Câmara, mas para eu fazer o cadastro de vereadores, tenho que fazer todo esse passo a passo? Não, olha, isso aqui é somente para quando tem progressão salarial. Se não tiver progressão, você só vai cadastrar o cargo e o movimento de salário. Não precisa do quadro salarial. O quadro salarial é só quando tem progressão salarial. E conforme eu já havia falado, só existe progressão salarial para cargos efetivos, tá? O vereador, consequentemente, não é carga efetiva, então ele não tem plano de carreira. É só o salário fixo, ok? Então, voltando aqui no cadastro do funcionário, quando eu for calcular o financeiro, o sistema vai verificar qual é a data de admissão desse funcionário, olha, lá de 1996. Aí ele vai calcular quantos anos esse funcionário tem, de 96 até hoje. E aí, a quantidade de anos que ele tiver, ele vai se enquadrar na letra correspondente àquele período. Então, se o funcionário tiver 2 anos, ele vai se enquadrar na letra A. Se ele tiver 4 anos, mais de 4 anos, ele vai se enquadrar na letra B. Se ele tiver mais de 8 anos, ele vai se enquadrar na letra C, e assim por diante. No caso desse funcionário aqui, ele é de 96, então ele tem mais de 20 anos. Então ele vai se enquadrar na letra correspondente ao período de 20 anos. Ok, depois nós podemos fazer um cadastro simples, mas assim, só para vocês entenderem, o cadastro simples é só isso aqui, ó. Só cadastrar só o cadastro movimento, só não vai cadastrar o quadro salarial, o resto vai cadastrar tudo. Beleza? Mas depois a gente faz um cadastro aí só dos vereadores. Vamos lá. Então, aqui eu tenho o financeiro, e aí é no financeiro que eu vou calcular. Então, quando eu calculo aqui a minha folha de pagamento, o sistema faz uma verificação de quantos anos esse funcionário tem, e aí ele vai lá e faz o cálculo da progressão. Olha, aqui ele falou que esse funcionário agora caiu no salário de 2.600. Vamos verificar lá no cadastro do funcionário qual é o nível que ele se enquadrou. Aqui ele falou, ó, na classe P1, e o nível é a letra O. Então, vamos verificar aqui lá no salário, no quadro salarial, na letra O, qual é o valor? Olha, aqui está a letra O. Então, ele tem mais de 360 meses. Então, se a gente calcular aqui, ó, fazer uma conta rápida, se você pegar aí 2020 menos 1996, vai dar 24 anos, né?
Como esse funcionário tem 24 anos, ele se enquadrou na letra O, 360 meses. Ou seja, 360 dividido para 12 vai dar 30 anos. Na verdade, ele até progrediu ainda mais. E aí a gente tem uma outra informação aqui, que é a averbação. E eu vou mostrar a averbação para vocês lá. Então, ele se enquadrou aqui no valor de 2.600, que é o valor de 30 horas. Ora, observem bem. Aqui no financeiro, eu coloquei a quantidade 30. Quando o cargo, informação importante, quando o cargo está configurado jornada de trabalho, essa quantidade aqui, ó, 30, ele não vai corresponder a 30 dias, ele vai corresponder a 30 horas, tá? Então, quando o cargo é configurado como jornada de trabalho, a quantidade do salário base corresponde a horas trabalhadas. Então, se eu colocar aqui 20 horas, ele vai cair no valor de 20 horas. Ó, caiu aqui agora no valor de 20 horas, 1.300. 1.300, ele correspondente à letra O, 20 horas aqui, ó, 1.300, que é o de 20 horas. Se eu informar aqui 40 horas, aí ele vai cair lá no de 40 horas. 40. Salvo e calculo financeiro. Olha, 40 horas, 3.900. Aqui no cadastro do quadro salarial, aqui está o valor de 40 horas, aqui está a letra O, e ele vai cair no 3.900. Beleza? Agora, pessoal, não confundam, isso aqui é somente para funcionários efetivos que têm plano de carreira e que o plano de carreira é calculado por horas trabalhadas. Por exemplo, professor é hora-aula. Isso aqui não é para um cargo de vereador, por exemplo, tá? Vereador é um valor fixo do mensal. Ou tem alguns casos que o vereador recebe por sessão, mas isso é muito raro. O vereador normalmente recebe por dia trabalhado. Por dia, né? 30 dias. Tanto o vereador como os demais cargos comissionados ou eletivos, tá bom? Isso aqui é somente para funcionários que têm um plano de carreira. Depois a gente vai fazer um simples aqui, sem um plano de carreira, para vocês visualizarem, tá? E aí eu estava falando sobre a averbação. Vamos calcular esse tempo desse funcionário aqui, só para vocês entenderem a averbação. Olha, observem bem que esse funcionário aqui, ó, 360 meses corresponde a 30 anos, né? Então, esse funcionário só se enquadraria na letra O se ele tiver mais de 30 anos, ok? Mas se a gente pegar aqui a admissão do funcionário, ele é de 1996. Se a gente calcular de 96 para cá, ele vai dar somente 24 anos. Ó, 2020 menos 1996 dá 24 anos. Ora, mas como que esse funcionário só tem 24 anos, mas ele já se enquadrou na letra O, e a letra O é para quem tem mais de 30 anos? Provavelmente, esse funcionário tem uma averbação de cargo, de salários, ok? Então, vamos ver lá a averbação. Eu já falei sobre a averbação aqui, tá? Na semana passada, a gente deu um treinamento sobre a averbação. Então, nós vamos lá em dossiê, principais, averbação. Nós vamos consultar aqui o funcionário, que é a matrícula 4. E aqui está a averbação. Olha, ele foi averbado de 1/1 de 1900 até o dia 30/5 de 96. Então, ele está pegando esse tempo aqui mais os 24 anos lá. Só aqui já vai dar 6 anos, né? De 90 a 96, não dá 6 anos inteiro. Vai dar... Oi, tem algum áudio aberto aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, né? Então, se você pegar a quantidade de dias aqui, ó, 2.342 dias... Opa! 2.342 dividido para 365 vai dar 6,4. Então, esse funcionário tem 6 anos de período averbado. O que o sistema faz? Observe que aqui embaixo tem uma opçãozinha assim, ó, considerar quadro salarial. O que isso aqui está dizendo? Isso aqui significa que, quando for calcular o financeiro do funcionário, o sistema deve considerar para a progressão esse período averbado.
Então, o que o sistema fez? Ele somou os 24 anos da data de admissão desse funcionário, mais os 6 anos averbado. Ou seja, 24 mais 6 vai dar 30 anos. Por isso que esse funcionário se enquadrou aqui na letra O do quadro salarial. Agora, observe se eu desmarcar essa função aqui, ó, considerar tempo averbado. Eu estou falando que esse tempo averbado aqui não é para incluir na progressão salarial. Então, eu salvo. E quando eu vou lá no financeiro do funcionário, e mando calcular aqui a folha, olha, o salário dele já mudou. Ele agora já caiu para 7.320. 7.320, ele está em qual letra? Olha, vamos ver aqui. 7.320, ele vai estar na letra L. Ou seja, ele retornou aqui, ó, 1, 2, 3 letras. Então, se a progressão é a cada 2 anos, e a averbação são 6, então se você pegar 6 e dividir para 3, para 2, vai dar 3. Então ele voltou 3 letras, ele foi lá para a letra L, ok? E se você verificar no cadastro do funcionário agora, aqui na opção de nível, ele está falando, olha, esse funcionário está na letra L. Beleza? Tranquilo? Isso aqui nós estamos falando de progressão automática. Agora, hoje, com as novas exigências do COLAR, com a exigência da Lei 173, enfim, não pode mais haver uma progressão automática. Você tem que estar marcada a opção de avaliação funcional, ou seja, o funcionário só pode progredir se existir uma avaliação. Essa configuração, se a gente marcar aqui ó, em folha de pagamento, configurações, nós vamos marcar essa opção aqui, ó. Exige avaliação positiva para a promoção, ou seja, só vai progredir se existir uma avaliação, ok? Agora, nós marcamos a progressão desse funcionário, agora já tem os 30 anos de novo, e eu vou lá no financeiro e vou calcular. Vou mandar calcular aqui. Olha, observe que ele não sai da letra L, ele continua na letra L aqui, ó, e não passa para frente. Por quê? Porque não tem uma avaliação. Eu posso calcular aqui, ele não vai sair da letra L. Ó, 3.720 na letra L, ok? Agora, se eu cadastrar uma avaliação para esse funcionário, aí ele vai progredir. Vamos lá cadastrar uma avaliação? A avaliação você vai lá em folha de pagamento, né, início aqui, dossiê, principais, avaliação funcional. Então, pessoal, todos os seus funcionários, quando forem progredir, tem que fazer uma avaliação funcional. E aí você tem que montar um dossiê, tá? Monta-se um processo. É interessante até que o funcionário faça esse requerimento. Isso são culturas que a gente tem que implantar nos municípios. O funcionário tem que solicitar a progressão dele, tá? Então, o funcionário pode solicitar, ou o próprio departamento pode solicitar essa avaliação do funcionário para verificar se ele já está apto a passar para o próximo nível. E aí, qual que é essa avaliação? Agora, essa avaliação ela vai mudar de município para município. Tem alguns municípios que exigem uma prova. Tem outros municípios que exigem horas de aperfeiçoamento. Então, se eu tenho, por exemplo, professor, nós estamos sempre focados em professor, porque professor é os quadros, é o plano de carreira que mais estão ajustados nesses requisitos. Então, quando se fala de professor, para mudar de uma letra para outra, em alguns municípios exige que esse professor tenha horas de aperfeiçoamento. E aí, para ele passar por avaliação. Então, ele tem que ter os 2 anos completos, tá? Ele não tem que ter nenhuma avaliação disciplinar, ou seja, ele não tem que ter nenhuma avaliação disciplinar de falta, de advertência, né? Digamos assim, ele não pode ter nenhuma advertência. Ele tem que passar por um curso de aperfeiçoamento e tem que comprovar esse curso. Essa é uma avaliação. E aí vocês vêm aqui ó, na avaliação funcional, lá no cadastro de avaliação funcional, clica na opção novo, e aí nós vamos cadastrar a avaliação para esse funcionário. Olha, para o funcionário Maria José da Silva, eu estou colocando que ela passou por uma avaliação no período 1/1 de 2020 até o dia 30/1 de 2021. 2021. E aqui eu vou colocar qual foi a avaliação desse funcionário, se ela foi por custo de horas de aperfeiçoamento, se foi por meio de uma avaliação, ou às vezes pode até ser pela uma avaliação do próprio gestor.
olha, eu estou avaliando meu funcionário aqui, a Maria José, e ela está apta para passar para o próximo nível. Então, o gestor vai lá e faz uma avaliação desse funcionário. Essa forma de avaliar o funcionário, isso aí é definida pelo município, ok? Então, você vai colocar aqui que ele está aprovado, né? Vai descrever a avaliação do funcionário. E aí, quando você informa essa situação aqui, ó, observe que ele está na letra L, ok? Mesmo que eu calcule aqui, ele não vai. Então, depois que eu cadastro uma avaliação e salvo, aí ele vai para a próxima letra, porque agora ele tem uma avaliação funcional. Então, se você calcular aqui o financeiro, olha, observe, quando eu calculei agora, ele foi para 3.900, ele foi para a letra O. Se você for lá no cadastro do funcionário, ele vai agora estar na letra O. Beleza, pessoal? Então, tem a progressão automática, mas isso eu não estou indicando para vocês usarem mais. E a avaliação e a progressão por meio de avaliação tem que ter a avaliação para o funcionário progredir. Ok? Agora, eu quero mostrar uma outra coisa ainda para vocês falando sobre progressão salarial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o cadastro simples, tá? Mas esse cadastro do plano de carreira aqui, ele é muito importante que todo mundo entenda como é que funciona, como é que é a dinâmica disso aqui. Primeiro, você tem que conhecer sua legislação aí e depois entender do sistema. Por quê? Tem algumas legislações que elas foram criadas o plano de carreira em 2010, em 2005, em 2015, enfim, em 2020, né? Então, vamos dizer que o seu plano de carreira e no seu município ele foi feito em 2010. Olha, até 2010 não tinha plano de carreira. E isso aconteceu em muitos municípios, tá? A partir de 2010, o município foi lá e fez um plano de carreira para professor. A Câmara foi lá e aprovou, né? Os professores cobrando dos vereadores, os vereadores foram lá e fez um plano de carreira para os professores. E aí, lá na lei, fala assim, olha, o plano de carreira passa a vigorar na data da sua vigência e não retroage os seus efeitos para a data de admissão. Então, vai passar a valer o plano de carreira a partir de 2010. Então, não vale a data de admissão para efeito de cálculo. Ora, mas como que eu vou colocar o funcionário para progredir só a partir de 2010, sendo que esse funcionário foi admitido lá em 1996? E aí? Então, vamos voltar aqui à nossa configuração. Deixa eu deletar isso aqui. Deixar aqui para ser automático. E vamos calcular aqui para ele ajustar. Beleza. Então, vamos dizer que o seu plano de carreira, ele passou a valer em 2010. Então, você não pode considerar a data de admissão do funcionário. Porque ele só vai contar de 2010 para cá. Ou seja, de 2010 até 2020, só vai ter 10 anos, né? Dependendo da data, vai ter 11 anos. Então, a gente vai ter que pegar aqui, ó, tem uma configuração que é em configurações, folha de pagamento, data base do quadro salarial. A data base do quadro salarial quer dizer o quê? É a data base na qual vai começar a contar o tempo para progressão. Então, todo mundo no seu município vai progredir a partir da data base do quadro salarial. Ok? Isso aqui vale também a mesma coisa daquele cálculo do quinquênio, do anuênio, tá? Então, você vai marcar essa opção aqui, ó, em configurações, data do quadro salarial, tá? No seu município que já for cliente Megasoft, isso aí já deve estar marcado, ok? Você vai voltar lá no cadastro do funcionário, e aí quando você marca aquele campo data do quadro, o sistema habilita no cadastro funcionário, lá nos dados da função, na opção data base, na opção data base do quadro salarial. E aí aqui você vai informar qual é a data que é para começar a contar o tempo para a progressão. Olha que interessante. A data de admissão do funcionário é de 96. Se eu contar de 96 para cá, ele vai progredir até a letra P, até a letra O, né? Mas a minha legislação, ela fala que a progressão, a lei entrou em vigor, o plano de carreira do funcionário entrou em vigor no dia 1º de 2010. Então, eu só posso contar a progressão de 2010 para cá. Então, esse funcionário vai ter 10 anos para progredir.
Então, você vai informar a data que a lei passou a valer, a data de vigor da lei, vai clicar em salvar, e aí agora nós vamos calcular o financeiro e vamos verificar em qual letra que ele vai se enquadrar, ok? Observe que o valor aqui já mudou, R$ 3.400. E aqui no cadastro funcionário agora falou que ele foi para a letra H. A letra H, ela está aqui, ó. Olha, A, B, C, D, E, F, G, H. Então, ele subiu muito, foi lá para cima. Ele está no 192 meses, vai dar 192 dividido para 12, vai dar 16 anos, porque ele tem a verbação, tá? Então, o que o sistema fez? Ele pegou os 10 anos da lei, mais o período averbado. Ora, mas se eu falei que só é para contar a partir de 2010, esse período averbado não pode contar para a progressão. Então, você vai ter que ir lá no período de averbação, lá em dossiê, principais, averbação. Vamos consultar a averbação do funcionário e vamos desmarcar essa data do quadro aqui, ó. Não pode considerar o quadro salarial na averbação, ok? E agora nós voltamos no cadastro funcionário e calcula novamente. Ora, quando eu calculei aqui, ele voltou mais ainda. Ele agora foi para a letra E. Se você consultar aqui no quadro salarial, a letra E é 120, ou seja, se você pegar 120 dividido para 12, vai dar 10 anos. Então, esse funcionário tem 10 anos. Não é que ele tem 10 anos de admissão, ele tem 10 anos de progressão salarial. Beleza? Então, pessoal, só para frisar, se a sua lei do plano de carreira está retroagindo os efeitos à data de admissão do funcionário, aquela opção data do quadro não pode ser marcada. Se a lei ela passa, o vigor dela entra em vigor na data da sua publicação, tem que ser considerado pela data do quadro. Aí você vai informar a data que é para contar a progressão, ok? Nesse caso aqui nós colocamos 2010, então de 2010 até hoje só tem 10 anos. Então esse funcionário vai se enquadrar na letra E. Beleza? Dúvida aqui sobre o plano de carreira, sobre o quadro salarial? Vamos lá, quem tem dúvida aí, já pode compartilhar a sua dúvida com a gente, para a gente tirar dúvida, que agora a gente vai fazer um cadastro no cargo simples, tá? Bom, então, tranquilo, né? Não tem dúvidas. Beleza, vamos lá, vamos continuar então. Bom, esse plano de carreira, que é o quadro salarial, a progressão vertical, ela só é para funcionários efetivos, ok? Mas aí alguém me perguntou, e o vereador? Como é que cadastra o cargo do vereador? Vamos fazer um cadastro no cargo do vereador, então. Nós vamos vir lá em cadastro dos cargos e salários, ao novo, e que você vai informar aqui, ó, vereador. Aí o tipo do cargo, o vereador é um agente político, né? Jornada de trabalho, você pode colocar 40 horas também, apesar que o vereador está disponível o tempo todo, né? E escolaridade mínima. Aí aqui agora tem até, você pode colocar a mínima exigida. Como para vereador provavelmente não tem uma escolaridade mínima, né? A não ser que no seu município tenha aí, mas em alguns eu já vi aí até a 4ª série já está apto, sabendo ler, né? Dedicação exclusiva, não. O vereador não precisa ser dedicado exclusivamente ao cargo de vereador. Regime jurídico estatutário, CLT, o regime especial, né? Aqui você vai colocar o regime previdenciário, no caso vai ser o RGPS. O escalão, se é profissional do magistério, não. Se ele é um profissional da saúde, também não. Se ele é um cargo científico, não. Se ele tem aposentadoria especial, não. Se ele tem estrutura de carreira, não. Se ele pode acumular o vereador, né? Então, ele pode acumular com outros cargos. E ele tem tempo especial, também não. Agora, você vai informar aqui o nome do cargo de novo, né? Esse nome aqui é para o Colari. Aqui, para efeito de salvar o cadastro, ele vai exigir o nível. Então, você pode colocar aqui o próprio vereador, ou o nível 1, né? Enfim, fica a seu critério.
Aqui você vai colocar que se esse cargo é de outro ente, não, porque o vereador não pode ser de outro ente, só do seu município, né? Clica em salvar. Tem que salvar o item aqui, ó. Beleza, aqui nós salvamos o cargo do vereador. Agora nós vamos salvar o cadastro do movimento de salário do vereador. Então você vai lá em cadastro do movimento de salário. Vamos voltar aqui, ó, folha de pagamento, auxiliares, cargos e salários. Vou clicar em novo. E aqui eu vou consultar o cargo de vereador. Ó, vereador, aqui está o meu cargo. Lembra do quadro salarial da progressão? Vereador não tem progressão, então esse aqui vai ficar vazio. Eu não preciso colocar isso aqui, ó. Então eu vou informar o CBO para vereador. Acá, esse calcular hora, você pode informar que não é para calcular hora, porque o vereador não trabalha por hora, né? A quantidade de vagas vai ser a quantidade de vagas do seu município, então essa quantidade de vagas varia de município para município. Tem município que tem 8, 9, 10 vereadores de acordo com a população. Então vamos colocar aqui 10 vagas. E aqui agora vem o salário do vereador. Então esse salário aqui é fixo, não tem progressão, não tem quinquênio, não tem gratificação, é só o salário. Então vai ser, vamos colocar aqui um salário de 7 mil. Vereador tem piso salarial? Não. O salário do vereador é definido no município. Ok? Você vai colocar qual é a lei que criou o cargo de vereador. Normalmente é a lei orgânica, né? Você vai falar sobre vereador. Você vai informar aqui qual é a lei. Qual foi o artigo da lei. Qual as atribuições do vereador. Você tem que colocar aqui as atribuições de acordo com a legislação, ok? Informa essas duas opções aqui. Jornada de trabalho para vereador? Não, isso aqui é só para profissionais que têm jornada de trabalho 20, 30 ou 40. O vereador trabalha por dia, diariamente. Informar o dado de extinção somente se o cargo foi extinto. Beleza, nós já fizemos o cargo do nosso vereador. Agora é só clicar em salvar. Salvou o cargo do vereador, se a gente colocar lá no nosso funcionário, trocar o cargo dele aqui para vereador, ele agora vai pegar simplesmente o salário do cargo. Ele não vai fazer aquela progressão. Então, se a gente selecionar aqui agora, ó, vereador, aí ele já traz aqui no cadastro funcionário falando que é um agente político, né? Esse nível aqui, ele vai sumir daqui, porque quando eu calcular esse vereador não tem nível, tá? Ele só vai ter a classe, que é o vereador. Então, se a gente for lá no financeiro e mandar calcular, o sistema agora vai esquecer toda aquela progressão salarial, a verbação, tudo. Ele vai pegar somente o salário do cargo. Então, ele pegou somente os 7 mil e ele falou que é 30 dias. Mesmo que você coloque aqui, ó, ele vai calcular que é 30 dias. Porque aqui são dias trabalhados. Aquela forma que a gente estava calculando de jornada, aí você pode informar lá, ó, 20, 30 ou 40, e o sistema vai mudando o valor de acordo com a quantidade. No caso do vereador, os demais cargos comissionados, é sempre por dias trabalhados, 30 dias. Então, ele calculou aqui 30 dias. Ok? Quem me perguntou sobre o cargo de vereador aí? Ficou com alguma dúvida? A Bruna lá da Câmara e a Suleni Alves lá da Câmara também. Estava com dúvida no cadastro do cargo do vereador. Ficou entendido aí? Ótimo, beleza, então. Faz um cadastro de comissionado, por favor. Você fala em relação ao cadastro do cargo do comissionado, né? Tranquilo, vamos lá. Vamos cadastrar um cargo de comissionado. Lembrando, pessoal, nós estamos falando sobre cadastro no sistema, mas vocês observem que em vários momentos eu estou falando sobre a legalidade, tá? Sobre legalidade, sobre legislação, para que o pessoal que está entrando agora no departamento pessoal, o pessoal que está entrando no órgão público, na gestão pública, ele entender como é que é a dinâmica da gestão pública, porque às vezes o pessoal vem da empresa privada que tem uma dinâmica totalmente diferente. Então, no órgão público, nós temos cargos comissionados, cargos efetivos e cargos eletivos, né? Aqui nós cadastramos um cargo comissionado, composto por um plano de carreira,
nós cadastramos um cargo eletivo, que é dos vereadores, que é somente para funcionários que foram eleitos, e agora nós vamos cadastrar um cargo do funcionário comissionado. E aí, para vocês entenderem o que é um cargo comissionado, são funcionários nomeados pelo gestor. Esse funcionário não precisa fazer prova, não precisa fazer processo seletivo, ele não precisa ter aptidão, ele tem que ser nomeado mediante um decreto do gestor, do prefeito. Tá? E aí, qual é a diferença do cargo efetivo do cargo comissionado? Ora, o cargo efetivo é aquele funcionário que passou em um processo seletivo, se enquadrou em todos os requisitos para assumir aquele cargo, e aí, depois dele ter passado nesse processo e ter se enquadrado nos requisitos, o prefeito vai lá e nomeia ele mediante um decreto. O cargo comissionado, ele não precisa passar por isso, ele pode ser nomeado direto pelo gestor, e aí não precisa de aprovação de ninguém. O gestor vai lá e nomeia o funcionário e ele vai ser funcionário. Agora, o cargo efetivo, o cargo comissionado, só é cargo de direção. E aí a gente vê nos municípios funcionários nomeando funcionários aí para N situações. Só que vocês observem que sempre o cargo de comissionado tem lá, ou é diretor, ou é coordenador, ou é supervisor, é sempre um cargo de direção. Então, cargos comissionados são cargos de direção, beleza? Isso é regra, tá? Então, vamos cadastrar aqui um cargo de comissionado. Vamos lá. Novo, eu vou lá no cadastro dos cargos níveis, ó, vamos voltar aqui. Folha de pagamento, auxiliares, cargos níveis, clico em novo. E agora eu vou cadastrar aqui um cargo de diretor de departamento. Qual que é o tipo do cargo? Nós estamos falando sobre cargo comissionado, ok? Jornada de trabalho. Funcionários comissionados têm jornada de trabalho? Tem também, tem que ter, ok? Funcionários comissionados têm que ter o grau de instrução? Tem que estar determinado na sua lei qual é o grau de instrução para aquele funcionário. O TCM já me respondeu aqui uma vez que, quando na lei não exigir o cargo, o grau de instrução mínimo, você coloca o mínimo possível. Então, coloca aqui de primeira a quarta série. Agora, quando você for enviar lá a admissão, de qualquer forma, tem que ter o comprovante de escolaridade, ok? Isso aqui não exime o funcionário de ter o comprovante de escolaridade. Então, vamos lá. Dedicação exclusiva? Não, ele não precisa ser dedicação exclusiva, porque ele pode trabalhar na empresa privada, enfim. O regime do funcionário, o regime previdenciário é GPS, o primeiro escalão, profissional do magistério não, ele não é um profissional da saúde. Ah, mas olha o problema, eu estou nomeando um funcionário para diretor de departamento lá no hospital. Mesmo assim, ele não é um profissional da saúde, tá? Ele é um diretor de departamento lá do hospital, mas ele não é um profissional da saúde. Profissional da saúde, somente pessoas que têm a carteira profissional da saúde, que é o CRM de médico, o Corem de técnico de enfermagem e assim por diante. Ele não é um técnico científico, ele não tem aposentadoria especial, não tem estrutura de carreira, ele pode acumular esse cargo com outros, que ele também pode ter outro cargo na empresa privada, desde que seja compatível o seu horário de trabalho. Agora, ele não pode ter outro cargo de diretor, ok? Ele não tem tempo especial de aposentadoria. Aqui a gente coloca o nome do cargo, o nível para esse cargo. O cargo de diretor de departamento, os cargos comissionados, não pode ser cargo à disposição. Então, ele não vai ser cargo de outro ente. Ele sempre vai ser um cargo do seu município. Tá? Beleza, salva. Aqui nós criamos o cadastro do cargo do diretor de departamento. Agora, nós vamos criar o cadastro do movimento de salário do cargo de diretor de departamento. Então, você vai lá em folha de pagamento, auxiliares, cadastro de cargos e salários, novo. Eu vou consultar aqui o meu cargo de diretor de departamento. Pronto. Quadro salarial. Eu preciso informar quadro salarial para funcionários, diretor de departamento? Não. Cargos comissionados não tem plano de carreira. Então, esse campo aqui vai ficar vazio. O CBO é de preenchimento obrigatório para todos os cargos. E é através do CBO que o TCM vai saber, o TCM, a RAIS, vai saber que cargo é esse. O TCM não olha para o nome do cargo, ele não sabe, diretor do departamento, o que é. Ele vai saber através do CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação.
Então, você tem que informar o CBO compatível com o seu cargo, ok? Calcular por hora, não. Quantidade de vagas. Quantas vagas no seu município tem para diretor do departamento? E aí você vai informar aqui a quantidade de vagas. E aí, eu já vou passar aqui uma informação importante para vocês. Alguns municípios criam lá assim, ó, diretor de almoxarifado, diretor de RH, diretor de arrecadação, diretor de hospital e vai criando cargo de diretor. Só que na lei só fala assim, diretor de departamento. E aí, tá tudo errado. Se na sua lei está falando diretor de departamento, o cargo é um só. Você vai colocar a quantidade de vagas desse cargo. Você não pode criar lá, para ficar fácil com o nome, né? Diretor do RH, diretor da arrecadação, diretor da frota. Você tem que criar só diretor de departamento, exceto se na sua legislação estiver criando um cargo de direção para cada departamento. Aí você pode criar com o nome, tá bom? Se for vários cargos, aí você pode criar lá diretor do frota, diretor de hospital, diretor de arrecadação, se na sua lei tiver dessa forma. Agora, se na lei só tiver assim, diretor de departamento, você só pode criar um cargo de diretor de departamento, e os funcionários de todos esses departamentos você vai colocar no mesmo cargo. Então, nós vamos criar aqui, ó, diretor de departamento, vamos colocar a quantidade de vagas definida na lei, o salário, vamos colocar aqui um salário de 3 mil. Diretor do departamento tem piso salarial? Não. É o valor do salário definido no município, não é um piso nacional. Ok? Então, esse valor aqui ele vai depender dos municípios. Não tem piso salarial porque ele não é o salário não é definido a nível nacional. Então, você vai informar qual é a legislação que criou esse cargo, é obrigado a informar a legislação, senão o seu cargo não vai passar lá no TCM. Informar o artigo da lei que está criando o cargo. Eu estou colocando aqui sempre artigo 1º, porque mas você tem que verificar na sua legislação qual é o artigo real que está criando esse cargo, ok? Porque quando o TCM pegar a sua legislação, ele vai lá nesse artigo que você colocou aqui verificar se nesse artigo existe esse cargo. Se não existir, você vai ter problemas aí. Então, vamos colocar lá qual é as atribuições do diretor do departamento, o que o diretor de departamento faz. Você vai informar aqui as atribuições, tá? O diretor de departamento também não tem jornada de trabalho, ele trabalha por dias trabalhados, então não tem jornada de 20, 30 ou 40, é diário. Então, isso aqui não precisa preencher. E salva. Pronto, nós criamos o nosso cadastro do cargo diretor do departamento, um cargo comissionado. Ora, se você for lá no cadastro do funcionário agora e trocar o cargo dele, vamos lá no cadastro funcionário e vamos trocar o cargo aqui de vereador para diretor de departamento. Pronto, eu troquei o cargo. Se eu voltar aqui agora, olha, observe que aqui agora o tipo do cargo já mudou, agora esse funcionário está no cargo comissionado, tá? Ele não tem mais o nível, porque agora ele é cargo comissionado, não tem progressão salarial, e aqui é o salário fixo dele, 3 mil. Então, independente do tempo desse funcionário, o salário sempre vai ser 3 mil. Observe que agora eu já tenho um salário de 3 mil. Ok? Dúvidas no cadastro do cargo do cargo de comissionados? Não tem dúvidas? Todo mundo entendeu em relação ao cadastro do cargo, cadastro do movimento de salário, cadastro de progressão salarial? Entendido, né? A gente tem aí 14 minutos, pessoal, para tirar dúvidas. Vamos lá. Se não tiver dúvida, a gente já pode finalizar. Eduardo. Sim. Washington, Campo Norte. Sim, Washington. No meu caso, é Câmara, tá? Certo. Eu tinha alguns cargos lá que eram comissionados. Esses comissionados permanecerão agora na nova gestão. Eu tenho que criar um novo cargo para ele ou eu posso manter na mesma função? Ah, beleza. Uma ótima pergunta, Washington. Olha só. Os cargos, ele não é por gestão. Os cargos, ele é do município, né?
Então, se na sua Câmara, lá na legislação de 1990, criou o seu cargo lá, por exemplo, nas câmaras que os cargos de assessor parlamentar, né, diretor, aqueles cargos eles devem permanecer, não precisa criar novos cargos. A única coisa que vai acontecer, que provavelmente pode acontecer quando muda uma gestão para outra, é a questão de reajuste salarial dos cargos comissionados. Aí você vai aplicar o reajuste nos mesmos cargos que já existem. Então vamos lá. Se você tem um cargo aqui, ó, vamos mudar o nome desse cargo aqui só para ficar entendido. Pode permanecer esse, não tem problema não. Só mudar aqui para ficar bem entendido aqui para todo mundo. Ó. Nas câmaras tem esses cargos assim, ó, assessor parlamentar. Comissionado, mesmo jeito, só mudamos o nome, tá? As características é a mesma. Vamos dizer que lá no seu caso, Washington, lá na Câmara de Campo Norte, agora para 2020, 2021, o que é que eles fazem? Vai falar, não, agora o cargo de assessor parlamentar vai ter um reajuste salarial de 10%, da inflação de 5%, 6%. Você só vai vir aqui no cadastro do cargo do movimento de salário e vai informar o reajuste salarial desse funcionário. Então, vamos colocar que foi 3.200. Só vai mudar o salário dele. E aí você vai precisar mudar, colocar o motivo, né? Vamos colocar aqui, ó, reajuste salarial e manda salvar. Tá, desculpa, eu entro como alterar, é isso? Para mudar o valor aqui, você pode clicar em modificar. Modificar, perdão. Isso. Aí o sistema vai gravar e entender que a modificação está sendo feita com a data de hoje. Ele vai entender que a modificação está sendo feita com a data de hoje. E aí, se você logar em janeiro, o salário vai ser 3.200. Se você logar em dezembro, o salário vai ser o que estava em dezembro, que é 3.000. E se você for lá no cadastro do funcionário e calcular, ele já vai ajustar o valor também para os 3.200. Ok? Perfeito. Agora, já que a gente entrou nessa questão de reajuste salarial, eu vou só mostrar para vocês por quê. Eu mostrei aqui fazendo um reajuste direto no cargo, e às vezes alguém pode falar, nossa, mas eu tenho aqui na prefeitura 50 cargos, eu tenho que entrar em um por um e reajustar? Não precisa, tá? Tem a função de reajustar em lote, ok? Só para ficar claro aí, porque às vezes você pode pensar, mas então eu vou ter que entrar em todos os cargos e sair reajustando um por um. Na Câmara, às vezes é mais fácil porque tem menos cargos, mas nas prefeituras tem muitos cargos. Então você pode fazer um reajuste em lote. Nós vamos fazer um próximo treinamento falando sobre esse reajuste. Pessoal, alguém mais? Bom dia a todos. Oi, Eduardo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia? Então, eu sou da Câmara de Caldazinha e tomei posse agora, e um dos cadastros que eu tenho que realizar na folha de pagamento é o meu, né? Da minha função contadora. E eu percebi aqui no sistema que no cadastro eu cadastrei o salário, cadastrei a função, e tem umas informações que ele pede aqui também, por exemplo, aqui, e talvez isso sirva para outras pessoas também, por exemplo, o pai, a mãe, eu tenho que fazer o cadastro do pai, da mãe e vincular o cadastro do funcionário, não é isso, Eduardo? Isso. O seu nome é? Thaisa. Thaisa, olha só, em relação ao cadastro do funcionário. Lá no cadastro do funcionário são informações complementares, né? Nome de pai, nome da mãe, nome do cônjuge, nome dos dependentes. Não é um campo obrigatório ser preenchido, mas é opcional. E aí, quando a gente se fala de um cadastro completo, é interessante que você preencha. E para preencher o cadastro do nome do pai, nome da mãe, ele tem que cadastrar lá na pessoa as informações. Então, vamos sair um pouquinho do nosso tema, não tem problema, tá, pessoal? Não tem problema em sair um pouquinho, porque, assim, o importante é vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Vamos voltar lá no cadastro funcionário, lá em folha de pagamento, auxiliares, funcionários. Vamos abrir aqui o nosso cadastro, nosso funcionário que nós estamos trabalhando, que é a Maria José. Esse funcionário aqui é um funcionário fictício, tá? Não é funcionário de nenhum município. Então, aqui, o que a colega está se referindo é essas informações aqui, ó, dos dados familiares. Então, eu tenho que preencher o nome do pai, o nome da mãe, o nome do cônjuge, o nome dos dependentes. Olha, é interessante, principalmente os dependentes por causa das deduções salariais e para cálculo de salário-família.
Nome do pai e nome da mãe não é um campo obrigatório, mas é um campo interessante. Lembrando que quando você está cadastrando o seu cadastro no órgão público, esse cadastro ele vai se tornar público e você tem que prestar informações para vários órgãos fiscalizadores, como Receita, Previdência, Tribunal de Contas. Então, quando você preenche todas as informações aqui, o seu cadastro fica mais completo, mas isso aqui não é um campo obrigatório. E para preencher as informações de familiares, é realmente obrigado ter o cadastro da pessoa. Então, vamos dizer aqui que eu não tenho o nome do pai. Vamos salvar. Olha, o sistema salva sem nenhum problema. Ele nem faz nenhuma validação. Ah, mas todo funcionário tem mãe, então o nome da mãe deveria ser obrigatório, mas também não é obrigatório. Posso salvar sem o nome da mãe. Ah, mas tem funcionário que não é casado, então não tem cônjuge? Também não é obrigatório ter o nome do cônjuge, ok? Agora, se eu precisar... Desculpa, Eduarda, a ausência dessas informações pode ocorrer em alguma notificação ou penalidade no momento do envio das informações para o TCM? Não, ele não vai ocorrer nenhuma penalidade, nem notificação, porque eles não são campos obrigatórios, então não vai ter problema nenhum você deixar ele vazio. Ok. Tá bom? Agora a pergunta dela, eu preciso, da onde que vem esse cadastro do nome do pai, o nome da mãe, o nome do cônjuge, o nome do dependente? Tudo vem lá do cadastro de pessoa, tá? Todos, tem que cadastrar a pessoa lá. E aí, aqui no cadastro de pessoa, se você clicar em cima do nome aqui, o nome do pai, como tem o hiperlink, o sistema vai direcionar lá para o campo cadastro de pessoa, e aqui no cadastro de pessoa tem várias informações que precisam ser preenchidas, mas nem todas elas são informações obrigatórias, tá? Vamos tentar cadastrar uma pessoa aqui rapidinho, só para vocês entenderem, porque às vezes o pessoal fala, como é que eu vou saber o nome do CPF do pai do funcionário? Não precisa do CPF. Você pode colocar aqui, ó, José da Silva, aí você vai precisar informar o sexo, né, o estado civil, a data de nascimento vai ser obrigatória. Vamos ver quais são os campos obrigatórios. Olha, já salvou. Então, não precisa informar nada. Coloca o nome do pai, o nome do funcionário, né, o status, e manda salvar. Pronto, ele já só pega esse código aqui, ó, código 16120. Eu volto, ele já pergunta se eu quero inserir esse código lá no pai. Eu confirmo, ele já inseriu aqui, ó, José da Silva. Então, basta você pegar o nome do funcionário, o nome do pai que está lá no RG do funcionário e colocar aqui. Mas isso também não é obrigatório. Se você quiser deixar vazio também, não vai ter nenhum problema para você. Ok? Agora, em relação ao cadastro de dependente, também não é um campo obrigatório, não vai ter nenhum problema se você não informar. O que pode acontecer é, vamos dizer, um vereador que você não informe o dependente dele. Ele vai descontar o imposto de renda e não vai fazer a dedução. E aí o vereador vai estar perdendo, né? Ele vai estar descontando imposto de renda a mais. Ok? Eduardo, achei um outro cadastro interessante também, de você passar com todo mundo, aquela questão lá do cadastro em dados do funcionário, de dados governamentais. Tem alguns códigos importantes de previdência, vínculo, RAIS. Esses aqui, né? Isso. Ó, beleza. Como eu já havia falado para vocês, o treinamento do cadastro pessoa, nós demos um treinamento já, por isso que eu não vim nesse cadastro aqui, porque os treinamentos nós estamos fazendo por tópicos, tá bom? Mas não desculpa, tem problema, Eduardo. Não, tranquilo. Mas assim, não tem problema de voltar aqui e falar sobre isso. Eu não quero que você finalize o nosso treinamento e você tenha dúvida nesse cadastro aqui, tá? Mesmo que depois você pode ir lá e solicitar, falar, olha, eu vi sobre os cargos, mas agora eu quero ver um cadastro de funcionário. Aí nós vamos fazer um treinamento só do cadastro de funcionário. Mas vamos lá, falando sobre esses códigos aqui dos dados governamentais, o que a Thaisa, né? Isso. Ela está se referindo. Quais são essas informações aqui, ó, de vínculo, de previdência, de FGTS, de RAIS, de categoria? Então vamos lá, vamos falar sobre cada uma dessas aqui, só para ficar entendido para a Thaís e para os outros também que tiver alguma dúvida. As informações governamentais, agora isso aqui sim são informações importantes, é obrigatório, vocês podem ver que tem um asterisco aí falando que o item é obrigatório ser informado, e cada uma dessas informações vai para um órgão fiscalizador diferente, tá bom? Então, o tipo de previdência é o que vai determinar qual é a previdência que vai calcular lá no financeiro. Então, se você informar aqui, ó, RPPS, lá no seu financeiro, o sistema só vai calcular o evento de previdência própria. Se você lançar lá o evento de INSS, o sistema vai excluir, não vai calcular.
Então, isso aqui é importante, que tenha o tipo de previdência correspondente à previdência do funcionário, tá? O vínculo empregatício, essa informação ela vai na CEFIP. Então, o vínculo empregatício é importantíssimo ter o vínculo empregatício correto, porque ele vai ser informação lá na CEFIP, vai estar informando qual é o vínculo que esse funcionário tem com o município. E aí, quando se trata de órgão público, os vínculos são específicos. Olha, servidor regido pelo regime jurídico único federal, estadual, militar. Então, aqui a gente tem, ó, servidor público não efetivo, tá? Isso aqui são funcionários que são comissionados. E aqui a gente tem o vínculo de servidor público efetivo. O 30, na verdade, já é o efetivo, né? Então, o comissionado seria o 35. A categoria também é lá para a CEFIP. Então, ela vai informar aqui, ó, qual é a categoria do servidor. Se ele é um funcionário público titular de cargo efetivo ou magistério, ou se ele é um empregado, funcionário público não é empregado. Tem muita gente que confunde isso aí, tá? Funcionário público com empregado. Empregado é só pela CLT. Então, ele pode ser um contribuinte, um agente político, ou um servidor público titular de cargo efetivo, ou um servidor público titular de cargo comissionado. Só esses três aqui, ó. 19, 20 e 21. Funcionário público só vai ser um desses três. Seja ele comissionado, efetivo, agente político, sempre vai ser um desses três. Não coloque lá 3, 4, 5, que não vai dar certo, seus cargos vai estar errado. Ou demais agente político, caso ele não se enquadre nenhum desses dois aqui. Então vai ser o 12, o 19, o 20 e o 21, somente. Ok? Em relação à RAIS, essa informação aqui é quando você for gerar a sua RAIS do seu município, o tipo de admissão desse funcionário que vai na RAIS vai ser isso aqui. Ele só está perguntando se é o primeiro emprego, se é um reemprego, se é uma reintegração, tá bom? E agora, o tipo de admissão para o Tribunal de Contas. O tipo de admissão vai ser concursado, comissionado, temporário e assim por diante. Aqui tem uns tipos de admissão bem específicos. Vereador é vereador, presidente da Câmara é presidente da Câmara, vice-prefeito é vice-prefeito, prefeito, secretário e assim por diante. Conselheiro tutelar, tá? Então, o tipo de admissão tem que ser correspondente à admissão do funcionário. Ah, mas se eu informar um tipo de admissão, o cara é prefeito e eu coloco errado aqui, informo que é vice-prefeito. Eu vou ter algum problema? Olha, você vai estar informando para o Tribunal de Contas que esse funcionário aqui, que na verdade é o prefeito, você está informando que ele é o vice-prefeito. Então, a sua informação vai estar errada. Tá bom? Para o tribunal, para os órgãos governamentais, os códigos importantes são esse aqui. Em relação à data de FGTS, esse campo não é obrigatório e servidor público hoje não tem mais contribuição para fundo de garantia. Então, isso aqui é só para funcionário de empresas privadas. Tá? Até os anos 90, tinha o funcionário, a empresa pública, ela pagava o FGTS do funcionário. Hoje, não se paga mais fundo de garantia para servidor público. Tá? Então, esse campo aqui não é obrigatório, não vai te causar nenhum problema se deixar vazio. Tá? E o tipo de lançamento TCM, isso aqui também não tem funcionalidade hoje mais. Ele tinha funcionalidade até 2019, que era com o TCM, quando você informava que você estava cadastrando um funcionário novo ou era uma alteração. Hoje, como não tem mais o TCM, agora a gente tem o colar, e essa informação aqui também não vai mais ter finalidade nenhuma. Então, sempre vai ficar não. Tá bom? Beleza? Esclareci esse pedacinho aqui. Depois a gente pode fazer um treinamento só do cadastro de pessoa para você, tá, Tainá? Muito obrigada. Beleza. Pessoal, dúvidas? Algo mais que vocês queiram que a gente detalhe aqui? Tranquilo? Podemos finalizar o nosso treinamento de hoje? Alguém tem alguma sugestão para o treinamento de amanhã? Vocês querem falar, olha, eu queria que o treinamento de amanhã fosse sobre cadastro de funcionário, por exemplo, cadastro de financeiro, cadastro de evento. Se vocês tiverem sugestão aí, alguma coisa que vocês achem interessante a gente compartilhar com vocês, podem dar suas sugestões, tá? Eu vou finalizar aqui a gravação.